Passaram a valer desde o dia 1º de janeiro as regras que regulamentam o mercado de cota fixa de apostas online, as chamadas bets. Inclusive, no último dia 31 de dezembro, foram publicadas portarias de autorização para 66 empresas operarem no país na modalidade lotérica de apostas de cota fixa. As 66 empresas foram autorizadas pela Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda. No total, foram pagos R$ 2,01 bilhões em outorgas ao governo federal. Segundo a pasta, as empresas foram selecionadas após um rigoroso processo de autorização que garantiu o cumprimento de exigências técnicas e financeiras. Pelas regras, agentes operadores de apostas só poderão atuar no Brasil com autorização da Secretaria de Prêmios e Apostas ligada ao Ministério da Fazenda. Entre as principais medidas que passaram a vigorar em 2025 estão a proibição de crédito para apostas e o bônus de entrada. Além disso, agora, há a exigência de identificação dos apostadores por CPF e o reconhecimento facial. O sócio do Ambiel Advogados e especialista em direito desportivo e jogo responsável, Felipe Crisafulli, aponta que o maior impacto que a regulamentação traz para os consumidores é a segurança jurídica, já que poderão recorrer, por exemplo, ao PROCON quando se sentirem lesados. Além disso, o especialista pontua que a regulamentação também traz proteção ao consumidor no que diz respeito ao vício em jogos. Especialmente no que diz respeito à ludopatia, que é o vício, patológico em jogo, ao jogo patológico, e também de superendividamento, a fim de evitar que o consumidor, o usuário, o apostador, entre numa espiral sem fim e nunca mais consiga parar de apostar e com isso acabe se endividando de forma imensurável. Com relação aos impactos às operadoras, o sócio do Jantalha Advogados e especialista em direito de jogos, Fabiano Jantalha, destaca que com as novas regras em vigor, as empresas autorizadas precisarão ter os seus sistemas devidamente homologados e certificados por entidades técnicas. O que coloca esses sistemas à prova de fraudes, à prova de manipulações e garante que esses sistemas cumpram os requisitos estabelecidos pelo Ministério, mas também esses sistemas deverão estar interligados ao SIGAP, que é o Sistema de Gestão de Apostas do Ministério da Fazenda. Na avaliação de Jantalha, há um desafio para as operadoras, tendo em vista que as empresas precisam ter uma estrutura capaz de garantir a conformidade para atender às demandas. Reportagem Bianca Mingotti. As ações da Operação Foco Divisas ganharam um reforço importante, o uso de drones. O programa da Subsecretaria Especial de Controle de Divisas, vinculada à Secretaria de Estado da Casa Civil, terá os equipamentos já aprovados em testes para o monitoramento de veículos de cargas em rotas clandestinas, usadas por transportadoras que burlam as leis fiscais. Os drones são de alta tecnologia e possuem autonomia, de voo de até 1 hora. Além disso, os equipamentos têm potência de zoom de 200 vezes a imagem real e câmeras térmicas corporais que podem identificar a movimentação de pessoas em regiões fechadas. A nova ferramenta também fará a leitura de placas de veículos, identificando de maneira imediata a carga transportada. Em 2024, a Operação Foco realizou mais de 38 mil abordagens em todo o estado, seja nos postos de fiscalização ou em operações volantes. Houve apreensões de armas, drogas, produtos com indícios de falsificação e mandados de prisão foram cumpridos. Ao longo de 3 anos, desde a data da criação, em agosto de 2021, em substituição à barreira fiscal, a Subsecretaria Especial de Controle de Divisas, integrada com a Secretaria de Fazenda, lavrou em autuações mais de 800 milhões de reais. Esse montante pode ser revertido em benefícios para ser investido em segurança, educação, saúde, saneamento e em outras áreas.
O detalhe está no verbo pode. Da Global Serviços Comerciais, Gilvan Costa. O presidente Lula sancionou com 35 vetos a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025, mas a lei orçamentária deste ano só será votada na volta do recesso parlamentar, em fevereiro. O adiamento da votação, que ocorreu por conta das prioridades do Congresso no fim de 2024, não atrapalha o andamento da máquina pública este ano, já que a aprovação da LDO garante essa continuidade. No projeto aprovado pelo presidente, não há metas específicas para 2025. Por isso, serão seguidas as prioridades genéricas, que estão previstas no Plano Plurianual para 2024 a 2027, como combate à fome, redução das desigualdades, educação básica e saúde. Entre os vetos mais importantes ao projeto enviado para o Executivo está o do trecho que limitava a possibilidade de bloqueio ou contingenciamento às emendas parlamentares não impositivas. Segundo justificativa do Planalto, o trecho foi vetado pois contraria a decisão do STF ao não prever expressamente as duas modalidades de emendas, individuais e de bancadas. Outro trecho importante que foi vetado pelo Executivo diz respeito ao fundo partidário. O projeto que saiu do Congresso previa que os valores destinados ao fundo deveriam crescer na mesma proporção da arrecadação fiscal. Mas esse trecho vem de encontro ao novo arcabouço fiscal e também ao interesse público. No texto aprovado pelo presidente Lula, a meta fiscal é considerada neutra e a meta de zerar o déficit primário este ano está mantida, mas há uma margem de tolerância de 0,25% do produto interno bruto para mais ou para menos. Essa margem corresponde a um déficit ou superávit de até 30 bilhões e 900 milhões de reais. Já o novo valor do salário mínimo ficou em 1.518, graças a um decreto presidencial que suplantou o valor inicial previsto pela LDO, que era de R$ 1.502. Reportagem Lívia Brás. Reúna os amigos e a família e vá ao Bona Pizza. O funcionamento é de segunda a segunda até às 10 da noite. Localizado na praça de alimentação do Friburgo Shopping, o Bona Pizza oferece pizzas doces e salgadas, lanches rápidos, sucos e refrigerantes. Bona Pizza do Shopping da Praça. Telefone com WhatsApp 2523 3025. 2523 3025. A partir de 2025, a Bahia terá uma infraestrutura portuária mais moderna. Isso porque a Ocean SA, empresa que presta serviços para o setor de óleo e gás, vai construir 4 embarcações de apoio para lançamento e operação de pequeno veículo controlado remotamente, destinado ao manuseio e à montagem de equipamentos submarinos. O projeto de apoio marítimo, financiado pelo Fundo da Marinha Mercante, custará 2 bilhões e 700 milhões de reais e poderá gerar 1.100 empregos. Segundo o coordenador-geral de fomento do Ministério de Portos e Aeroportos, Fernando Pimentel, o apoio ao setor por meio do FMM reduz o impacto ambiental e os custos logísticos. O Fundo da Marinha Mercante é o principal pilar da política de apoio à indústria de construção e reparação naval brasileira. É essencial para a internalização da tecnologia, com enorme impacto para a integração com as cadeias mundiais de comércio. Além de beneficiar o Porto de Salvador, principal rota de exportação do polo petroquímico de Camaçari, o Ministério de Portos e Aeroportos aprovou outros 20 empreendimentos que modernizam a indústria naval em 9 estados. O investimento é superior a 10 bilhões de reais, com perspectiva de geração de 8.800 empregos diretos. A principal fonte de receita do fundo é uma contribuição paga no desembarque de mercadorias em portos brasileiros. Em 2024, mais de 30 bilhões de reais foram destinados às indústrias de construção e reparação navais. É o que explica Fernando Pimentel. Possui uma carteira de aproximadamente 42 bilhões de reais em projetos aprovados que podem vir a se tornar contratos de financiamento para a navegação de longo curso interior, cabotagem, apoio offshore a plataformas de petróleo, apoio portuário, navegação de passageiros e pesca, bem como para estaleiros e instalações portuárias. Segundo o Ministério de Portos e Aeroportos, a indústria naval é uma aliada na transição energética do país e informou que, nesse aspecto, o Fundo da Marinha Mercante já autorizou pesquisa e desenvolvimento de projetos em convergência com a agenda ambiental, a exemplo de motores híbridos e embarcações com combustíveis sustentáveis. Reportagem Tácito Rodrigues.
A Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro publicou no Diário Oficial a resolução que disponibiliza os valores venais dos veículos e baseiam o cálculo do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA, de 2025. Neste ano, o preço do imposto segue na faixa de preço registrado ano passado, com uma queda em média de 0,48% sobre o valor de toda a frota, totalizando 2.900.000 de pagantes do imposto. Os automóveis e as caminhonetas e utilitários apresentaram reduções médias de 1,84% e 3,39%, respectivamente. Os valores venais são os preços de mercado dos veículos calculados pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, AFIP. Sobre essas quantias, são aplicadas as alíquotas do imposto: 4% para carros flex, 2% para motos, 1,5% para automóveis movidos a GNV e 0,5% para veículos movidos exclusivamente a energia elétrica. O IPVA de 2025 pode ser quitado em cota única, com desconto de 3% ou em 3 vezes sem o abatimento. Os vencimentos terão início agora no dia 21 de janeiro, uma terça, começando com a cota única e a primeira parcela das placas de final zero. Desde novembro deste ano, a quitação do imposto, desde novembro de 2024, a quitação do imposto vem sendo realizada por meio do documento de arrecadação do Estado do Rio de Janeiro, o DARJ, após a desativação pela Fazenda da emissão da Guia de Recolhimento de Débitos, o GRD, que antes era emitida pelo Bradesco. Da Global Serviços Comerciais, Gilvan Costa. O Porto de Itajaí, em Santa Catarina, voltou a ser administrado pelo governo federal com expectativa de crescimento na movimentação de cargas nos próximos anos. Após a conclusão do processo de transição, a gestão foi assumida pela Autoridade Portuária de Santos na quarta-feira, dia 1º. A medida vai garantir a continuidade das operações portuárias locais. A intenção é impulsionar o desenvolvimento econômico do estado com geração de novos empregos. Para o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, o trabalho conjunto entre os dois portos vai permitir que o porto recupere a posição de destaque que ocupou em um passado recente, quando foi o segundo maior terminal do país na movimentação de contêineres. Costa Filho afirmou que com a medida o governo federal está, abre aspas, realizando um trabalho conjunto com a sociedade e todo o setor portuário, com o objetivo de resgatar o que mais importa: o desenvolvimento da cidade, a melhora na qualidade de vida dos moradores, a geração de novos postos de trabalho, o aumento da renda e a continuidade das operações portuárias, fecha aspas. Para o secretário nacional de Portos, Alexandro de Ávila, a expectativa é de que com a retomada da gestão, o porto aumente os números de movimentação de contêineres. Atualmente, segundo o secretário, são mais de 30 mil por mês. E daqui para diante, a tendência é só aumentar os números. Então, a gente vinculando isso ao Porto de Santos é justamente para poder potencializar e dar a devida atenção à retomada das atividades no Porto de Itajaí. Segundo o Ministério, a decisão marca uma nova fase para o Porto de Itajaí, que teve as atividades paralisadas em 2022, quando a intenção do governo federal na época era a privatização. Em 2023, o governo federal lançou um edital temporário para a locação do Porto de Itajaí. O edital resultou na concessão dos berços 1 e 2 para a empresa JBS Terminais Ceará. O porto estava delegado à Prefeitura de Itajaí. Com o fim do contrato, que venceu no dia 31 de dezembro, o governo federal reassumiu a gestão e passou a administrar o porto. Além disso, mesmo sendo administrado pela Autoridade Portuária de Santos, que gerencia o maior complexo portuário da América Latina, todas as receitas provenientes de tarifas e taxas relacionadas às operações do porto serão destinadas diretamente à cidade de Itajaí. O Porto de Itajaí está localizado no entroncamento rodoviário próximo às rodovias BR-101 e BR-470. A posição geográfica o coloca no centro da região sul. Engloba num raio de 600 quilômetros as capitais Florianópolis, Porto Alegre, Curitiba e São Paulo. Reportagem Natália Guimarães. Atenção, gestor de recursos humanos. Essa mensagem é para você. Precisa contratar rápido e com precisão? Conheça o Golden Match da Curriculum. Sua empresa conectada aos melhores candidatos em até 10 dias. Para isso, são utilizados ferramentas inteligentes e uma base com mais de 13 milhões de currículos. Fale agora no WhatsApp 22 92 0
08 79 17 e conheça o Golden Match da Curriculum, a solução rápida e eficiente para o seu RH. O Banco da Amazônia oferece um financiamento específico para projetos que pretendem investir na chamada energia verde. O crédito é direcionado a etapas que vão desde a implementação ao aprimoramento de sistemas de micro e mini geração de energia. Essas vantagens devem ser apresentadas inclusive na COP30, que ocorrerá em Belém em novembro de 2025. Segundo o gerente executivo de pessoa jurídica e relacionamento com bancos do BASA, Luiz Lourenço de Souza Neto, o investimento nessa área representa a construção de um meio ambiente mais equilibrado, mantendo os valores econômicos e sociais da região amazônica. Então aí temos como exemplo financiamento de energia solar, são as placas fotovoltaicas, energia eólica, biomassa, biogás e todas as outras fontes que não agridem o meio ambiente nem esgotam os recursos naturais. Podem ser financiados também veículos que se utilizam de energia limpa, como por exemplo caminhões para transporte de produtos que façam a transição energética de uma energia mais poluente, como é o caso do diesel, para uma fonte de energia que é menos poluente, que é gás, natural. Outro objetivo é apoiar atividades agropecuárias sustentáveis. De acordo com o Banco da Amazônia, esse tipo de financiamento leva em conta as taxas de juros rurais dos fundos constitucionais de financiamento, que variam de acordo com o porte do empreendimento e a finalidade do crédito. Souza Neto destaca ainda que, para o caso de projetos de financiamento, o prazo total é de até 15 anos, com até 4 de carência para essas linhas de energia verde. A gente tem possibilidade também de aumentar esse prazo de 12 anos para 15 anos em algumas linhas específicas. E quando se trata de projetos de infraestrutura, que são projetos maiores, a gente pode chegar a prazos maiores, como 20 anos com até 8 de carência, ou até mesmo 24 anos com carência de até 8 anos. Entre os projetos que podem ser financiados, destacam-se os voltados à micro e mini geração de energia, a produção de energias renováveis para consumo próprio de empreendimentos empresariais e transportes verdes. Vale lembrar que o financiamento é vedado a empreendimentos em que seja comprovada a utilização de mão de obra escrava ou análoga, bem como a exploração de mão de obra infantil e a exploração sexual de menores. O crédito também não será concedido a pessoas inscritas no Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados, o CADIM, mesmo que na condição de avalista ou fiador. Reportagem Marquesan Araújo. O Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro, o Rio Previdência, informa que o período regular do recenseamento obrigatório de pensionistas ocorreu entre novembro de 2023 e outubro de 2024. Dos 79.645 beneficiários aptos ao procedimento, 23.065 pensionistas ainda não realizaram nos meses correspondentes aos de aniversário e podem ter o benefício suspenso já nas próximas folhas de pagamento. Para evitar a suspensão do depósito, a autarquia informa que continuará com o procedimento regularizando a situação dos pensionistas que deixaram de atender à convocação. O mesmo vale para aqueles que já tiveram o pagamento suspenso em razão da ausência. Os faltosos podem agendar comparecimento a qualquer uma das agências ou postos do órgão por meio do site do Rio Previdência ou pelos telefones com ligações 0800 para chamadas de telefone fixo ou outra central telefônica para ligações de fixo ou celular. Feito o agendamento, o pensionista deve comparecer na data, hora e local definidos com os documentos da identidade, CPF, título eleitoral, e também comprovante de residência recente. Especialistas recomendam que, para informações específicas, como casos de pensionistas acamados, impossibilitados de locomoção e residentes fora do estado do Rio, bem como morando no exterior, para acessar o site da Rio Previdência. Da Global Serviços Comerciais, Gilvan Costa. Viajar de avião já é uma realidade acessível para milhares de aposentados brasileiros. Em 5 meses de funcionamento, o Voa Brasil, programa do governo federal que oferece passagens de até R$200 a aposentados do INSS que não viajaram nos últimos 12 meses, registrou a reserva de mais de 23 mil bilhetes aéreos. Isso é suficiente para lotar 180 aeronaves.
O programa atendeu passageiros em 77 cidades de todas as regiões do Brasil. Os dados são do Ministério dos Portos e Aeroportos. Para o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, o Voa Brasil representa um marco na inclusão social, ao tornar o transporte aéreo acessível aos brasileiros. Que o Brasil tem um mercado de mais de 200 milhões de habitantes e apenas 30 milhões de CPFs viajam pelo Brasil. Qual é a essência do programa? Incluir mais gente viajando pelo país. No primeiro momento, a gente está incluindo em torno de 23 milhões de aposentados. Nós estamos ofertando a possibilidade desses aposentados viajarem pelo Brasil. Costa Filho ainda destacou que o Voa Brasil é o primeiro programa de inclusão social na aviação civil, refletindo o compromisso do governo federal na redução das desigualdades sociais. Entre os 10 destinos mais procurados estão as capitais São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Fortaleza, Brasília, Salvador, João Pessoa, Maceió, Natal e Belo Horizonte. Para participar do programa, os aposentados devem ter conta na plataforma do governo federal, o gov.br, nos níveis prata ou ouro. O sistema valida automaticamente se o usuário atende aos requisitos para adesão. Basta acessar o site gov.br/voabrasil, fazer o login com a conta no gov.br, informar os dados de viagem e pesquisar os bilhetes disponíveis. Após a escolha do voo, é necessário concluir a reserva e efetuar o pagamento no site da companhia aérea. Reportagem Natália Guimarães. Essa é a hora, não tem tempo a perder. Com os cursos de conclusão acelerada da Faculdade UniBF, agora vai. Graduação a partir de 1 ano e meio e pós-graduação a partir de 4 meses. São mais de 1.200 cursos de ensino à distância, para dar a virada que a sua carreira precisa. E o melhor, parcelas que cabem no seu bolso. UniBF é para quem não tem tempo a perder. Acelera, agora vai. Informação UniBF 22 99951 0907.